Bom, então, seguindo para nossa próxima mesa, o esporte é serviço do meio ambiente, sustentabilidade e responsabilidade social. O esporte, como todas as outras indústrias, tem compreendido a necessidade de construir um futuro melhor. É por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que a gente está debatendo assuntos tão importantes como esses, incorporando a integridade e a sustentabilidade no núcleo das atividades. Atletas e entidades esportivas têm a oportunidade de liderar o caminho para a reforma ESG, utilizando a plataforma de sensibilização para mobilizar o público e também para inspirar muitas ações na nossa sociedade. O painel de agora mostra como os stakeholders estão aproveitando o poder do esporte para facilitar, amplificar e proporcionar mudanças positivas para um mundo muito mais sustentável, tanto social quanto ambientalmente. Os especialistas convidados, atuantes em entidades esportivas, sociedade civil, universidades e empresas, vão compartilhar agora com a gente projetos e iniciativas pioneiras que contribuem para fomentar as mudanças que a gente precisa nessa área do meio ambiente. Então, para falar mais sobre esse momento do esporte, eu chamo agora para compor a mesa Ana Maria Diniz, fundadora do Instituto Península, uma das fundadoras dos movimentos Todos pela Educação e conselheira da Parceiros da Educação, organizações que trabalham para melhorar a qualidade da educação pública brasileira. Pode ficar à vontade. Chamo também para compor a mesa Heloísa Rios, CEO da Universidade do Futebol, especialista em estratégia e transformação de negócios, é também membro da Comissão de Estratégia do IBGC, conselheira de empresas e ONGs. Atualmente é coordenadora acadêmica da formação de líderes no futebol, na CBF Academy e também na Federação Paulista de Futebol. Bem-vinda, Heloísa. Junto com a gente também temos agora Joyce Portela, gerente de sustentabilidade da Edux. Atua há 15 anos... Palmas para Joyce também. Atua há 15 anos no tema, com experiência em gestão de direitos humanos em empresas, engajamento de stakeholders, cultura da sustentabilidade e ferramentas de gestão de indicadores ESG. A Joyce é membro de grupos de trabalho de organismos como o Instituto Ethos e também o Pacto Global. Também para compor a mesa, eu chamo Rodrigo Weinhardt, PMO do Coritiba Futebol Clube, que hoje é Coritiba SAF. Com mais de 20 anos de experiência no mundo esportivo, ele ocupou cargos em empresas, clubes e outras organizações. Nos últimos anos, tem desenvolvido o Fair Play Ambiental, que tem como foco a inovação e sustentabilidade ambiental no contexto esportivo. Palmas para o Rodrigo. Opa, tudo certo, tudo certo. E como moderadora dessa mesa, eu gostaria de chamar agora a Camila Valverde, que é CEO do Pacto Global da ONU no Brasil. Com ampla experiência no setor privado, ela ocupou posições de liderança nas áreas de sustentabilidade, responsabilidade social, relações governamentais e operações. Na carreira dela, desenvolveu projetos em direitos humanos voltados para a juventude e empoderamento feminino. Camila, a mesa é toda sua. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Me sinto muito confortável neste ambiente. Vocês estão me ouvindo bem? Microfone funcionando direitinho? Muitas carinhas conhecidas e queridas aqui. O Reinaldo Goto, a Gabi do ICC, o Marcelo Zunker, do Tosini Freire. Agradecer o convite, parabenizar o SIGA pelo evento brilhante, parabenizar o São Paulo Futebol Clube também por sediar esse evento e parabenizar a minha amiga Jaqueline Oliveira, ex-colaboradora do Pacto Global da ONU, agora está trabalhando aqui com São Paulo, então faz parte desse brilhante evento também. Nosso tempo de painel, meus queridos e queridas painelistas, foi um pouco reduzido, então vou contar com a nossa capacidade de síntese, sem perder o conteúdo maravilhoso que eu tenho certeza que cada um e cada uma de vocês tem. Bom, a pauta do nosso painel é sobre o avanço da agenda ESG, esse acrônimo que ficou tão popular, né, de environmental, algumas pessoas falam ASG, que é o ambiental, o S do social e o G de governança, dentro do setor de esportes. A gente percebe, dentro de vários setores da indústria, um avanço muito grande das estruturas das organizações, dos processos de operações das empresas, dentro da agenda ESG. E com os atletas e as entidades esportivas não poderia ser diferente. Então, o que nós vamos conhecer agora no nosso painel
multi-stakeholder, é o que tem sido feito dentro da agenda ESG para avançar no setor de esporte. Então, eu vou fazer a mesma pergunta para todos. Vou pedir que a gente inicie as respostas pela Ana Diniz, que tem uma questão, um hard stop, né, uma questão de horário, e vai precisar, talvez, nos deixar o painel um pouco antes. Mas a pergunta é, na visão de cada um de vocês, como a agenda ESG se conecta com o esporte? E aí cada um traz a expertise da sua área de atuação. Bom, boa tarde, boa noite, né? Quase. É um prazer estar aqui com vocês. Queria parabenizar a SIGA, o Pacto pelo Esporte. E estou aqui representando o Instituto Península, que é um instituto da minha família, que atua muito na área de educação, mas especialmente na área de educação também de esporte, né? Então, nós somos de uma família que sempre fomos fãs de esporte. Eu sou irmã do João Paulo Diniz, que foi sempre um grande lutador pelo esporte. Acho que muitos de vocês sabem e conheceram e conviveram. Estou aqui tentando fazer um pouco a parte dele, a parte que ele fazia. Mas a nossa família sempre foi muito fã e praticante de esportes. E já na nossa empresa, no Pão de Açúcar, a gente criou uma série de práticas para fomentar o esporte, principalmente o atletismo. E depois, quando deixamos de, enfim, ser do Pão de Açúcar, resolvemos continuar com a nossa atividade social. E aí resolvemos concentrar um pouco essa atividade social que cada um de nós da família fazia de uma forma mais independente, e resolvemos concentrar na questão de educação e de esporte, né? Educação, porque a gente acredita que é através da educação que a gente mais vai conseguir transformar esse país, e esporte, porque a gente acredita que é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento das pessoas, então atua muito forte no S do ESG, né? Criamos dentro, então, do nosso Instituto Península uma prática que chama Impulsiona, que também é filhote lá da Olimpíada de 2016 aqui no Brasil. É um programa que a gente recebeu, que começou lá na Olimpíada, mas a gente aprimorou, e hoje nós temos 300 mil professores nessa plataforma, uma plataforma online, que ajuda não só os professores de educação física darem melhores aulas para os seus alunos da rede pública, mas também usarem as ferramentas e os valores do esporte para ajudar a desenvolver as crianças. A gente acredita profundamente, a gente faz pesquisa também, a gente tem algumas pesquisas saindo do forno, mostrando o quanto a prática de esportes traz um desenvolvimento nas questões, por exemplo, socioemocionais, que as crianças precisam desenvolver muito para progredir na vida. Então, o esporte é uma ferramenta muito poderosa, a gente acredita no poder de transformação. E por que os professores? Porque nós resolvemos atuar tanto na questão de educação quanto na questão de esporte através da formação de professores. A gente acredita que o melhor real investido é através de criar multiplicadores, né? E, então, é isso que a gente faz, e eu acho que essa é uma contribuição importante, a questão do esporte para o desenvolvimento das crianças e para o desenvolvimento da educação. Então, esse é um tipo de contribuição bem palpável que acredito que a gente possa fazer. Vou resumir nisso para não tomar o tempo de todos, e muito obrigada. Muito obrigada, Ana. No painel anterior, eu não me lembro quem falou, a gente... os cases são importantes, mas vamos falar de legado, né? Eu acho que você traz aqui um exemplo de um legado que tem sido deixado pelo Instituto Península, trabalhando com crianças e professores. E também tivemos no painel anterior, a esse imediatamente anterior, uma painelista do Ministério da Educação, contando que a professora transformou a vida dela. Então, achei incrível essa história, incrível. Sandra Santos, acabei de te conhecer aqui. Fiquei muito impressionada. Então, este é o caminho da transformação. Parabéns. E agora eu passo a palavra para a Heloísa. Bem, um prazer enorme estar aqui. Ana, conheci o trabalho fantástico da Península. Tive uma grata oportunidade, a partir do João, de fazer um trabalho de observatório de educação com a equipe aqui. Hoje eu vou pedir desculpas, que eu estou especialmente emocionada, mas com muita coragem, porque a gente tem dito que é difícil mudar o Brasil, né? O Brasil todo, assim, é muito difícil. Mas eu acredito
e entrei no futebol depois de uma vida corporativa de mais de 30 anos, porque eu acredito no poder de transformação de verdade do futebol e dos esportes. E como é muito difícil mudar o Brasil, apesar de ter iniciativas como aqui do deputado, da SIGA, do Pacto, que eu agradeço imensamente, é mais fácil mudar o futebol, é mais fácil mudar os esportes, porque a gente vai tendo formatos. Nós temos o poder. Se a gente fala assim, ai, teve violência no estádio, ai, mas futebol é a cara do Brasil. Se o futebol é a cara do Brasil, bora mudar o futebol. Porque isso que a gente está fazendo aqui, vocês que estão interessados, a gente que sofre violência, que sofre invasão de privacidade, quando levam nossas coisas, a gente pode mudar o Brasil. Então, o meu recorte aqui hoje, que eu já mudei, era outro, mas o meu recorte é agradecer essa iniciativa e eu vou focar nos atletas de base. Eu vou focar em chamar cada um de nós, a Globo, que está nos dando oportunidade dessa voz, de dizer e falar assim, futebol e esporte é feito de gente. E tem gente que ainda não descobriu que é feito de gente que pensa, de gente que sonha, de gente que tem medo. Então, o que a gente está fazendo? A gente olha a sociedade, todas as consequências dela, e a gente fala assim, nossa, que perigo. E a gente quando está dentro do clube? E a gente quando está dentro com o poder de caneta na mão? A gente está fazendo o quê? A gente está olhando, extraindo, eu estava falando com Bandeira de Melo, a serra já está pelada. Nós já exploramos tudo que tinha para explorar de atleta. Vou encerrar essa primeira fase fazendo esse convite. E está todo mundo que está aqui, porque todo mundo já faz um pouco disso, senão vocês não estavam interessados, investindo tempo e integridade. Então, eu vou fazer, me convidaram, eu levei uma pauta, e eu vou fazer essa minha parte um pouquinho sobre isso, que é sobre seres humanos, que a gente não vende atleta, a gente negocia contrato, tá? Mas o que está acontecendo? A gente só muda por 3 Ds: design, decreto ou desgraça. Então, vamos mudar para o design, que é a estratégia. Eu vou colocar números nisso aqui, é uma coluna que eu estou escrevendo, mas o meu recorte do ISD é o S, que é o que me trouxe para o futebol. E o que está acontecendo? Se quem não vai pela alma, que vá pelo bolso, porque está tendo resistência internacional dos nossos atletas de futebol. Brasileiros, essa é uma frase que eu escutei num congresso há 2 meses. Brasileiros, não. Eles não estão mais na nossa prioridade de contratação. Eu passei a ouvir essa frase com uma recorrência tão incômoda como surpreendente, e cada vez de fontes e geografias diferentes. Essa sou eu falando, estou dando um spoiler do artigo, mas porque o que já tinha presenciado eu em reuniões fechadas, eu comecei a escutar em reuniões abertas. Eu comecei a escutar de empresas que têm clientes 700 clubes fora do Brasil. Brasileiro não, porque não sabe língua. Brasileiro não, porque não lida com sentimento. Brasileiro não, porque a gente não está conseguindo essa convivência. E a culpa é dos atletas? Acho que não. Então, meu recorte de S é a gente se unir de verdade, é a gente olhar para frente, e são várias oportunidades, mas o meu recorte é a gente olhar seres humanos, olhar esses meninos e olhar essas meninas e dar conta, a partir do futebol, de uma educação que precisa ser muito diferente e que a gente já extraiu o que podia de talentos. Não adianta treinar o pé sem formar um ser humano integral. Obrigada. Oi, pessoal, eu queria agradecer o convite para estar aqui falando desse tema que, enfim, é minha paixão desde sempre. Eu falo que eu tive a honra de trabalhar desde lá do início da minha carreira com ISD. E aí a minha fala, que é o que a gente tem desenvolvido fortemente na Edux, é melhorar a fundo os aspectos de governança quando a gente fala de ISD. O tema sustentabilidade ele vem sendo discutido desde antes da metade do século passado.
A gente fala, o termo desenvolvimento sustentável ele foi cunhado na década de 80. Mas agora, nos últimos anos, a gente vê esse boom do termo ESG, né? Então, todos os eventos têm trazido à tona esse termo ESG, enfim, e acaba criando uma dúvida do que é, mas, na realidade, isso sempre existiu. Sempre teve essa preocupação com o impacto social relevante, sempre teve uma preocupação para onde a gente está levando o nosso mundo do ponto de vista ambiental. O que mudou de uns tempos para cá para a gente falar com tanta força do ESG? O mercado e a sociedade passaram a exigir medidas mais concretas do ponto de vista de gestão para um desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, e aí a gente fala das metas, dos ODS, não é à toa que são chamadas de metas. A gente precisa estabelecer parâmetros para esse desenvolvimento sustentável. Isso é muito importante. A gente tem, lá no Grupo Edux, 1.300.000 alunos. Imagina o impacto que a gente está causando na sociedade quando a gente fala do ponto de vista de educação com esses alunos. Como a Cláudia falou, a gente tem mais de 1.000 atletas bolsistas no nosso instituto. É um impacto muito relevante. Mas, se a gente não consegue traduzir isso em indicadores de acompanhamento, se a gente não consegue colocar questões de integridade nos nossos contratos com os nossos fornecedores, até do ponto de vista de patrocínio, porque um patrocinado é um fornecedor. Assim como a gente é fornecedor de um serviço para o nosso aluno, assim como a gente é fornecedor de uma ação porque somos uma empresa listada para o nosso investidor. Então, se a gente não passa a profissionalizar isso, se a gente não passa a usar critérios de mercado efetivos, a gente tem o GRI como parâmetro, a gente tem uma série de outros indicadores aí para a gente publicar essas informações, a gente precisa, com urgência, trazer essa vocação que o esporte tem, que a educação tem, para o campo da gestão. Isso é muito importante para dar sustentabilidade a qualquer aspecto que é desenvolvido. E aí isso torna a questão ainda mais importante quando a gente fala de esporte e educação, porque a gente vive num país de profundas desigualdades, extremas desigualdades. Eu tive com Cláudia agora em Angola, né, que a gente está com um projeto de levar a educação para lá, e vimos uma realidade, em alguns aspectos, muito semelhantes também. E aí, quando a gente pensa em transformação dessas desigualdades, de quebra dessas questões estruturais, a gente vai pensar em 3 aspectos principais no Brasil. Primeiro, através da educação. Segundo, através do esporte. Terceiro, através da cultura. São as 3 coisas que, de fato, quebram de forma mais rápida os problemas de estrutura. Por isso, a gente tem, e eu falo com propriedade, porque a maioria dos nossos 1.300.000 alunos vem da classe C e D. São os primeiros a se formar, quando a gente está falando especialmente de Estácio, são os primeiros a se formar da sua família. O que essas pessoas querem é transformação. Quando um atleta de base entra no esporte e começa a querer se desenvolver, ele está querendo uma profunda transformação social. Então, não vou me alongar, mas eu queria trazer esse chamado para os aspectos de integridade, para os aspectos de governança, para os aspectos de ESG. A gente precisa implementar uma gestão efetiva com indicadores e metas para a gente garantir que esse desenvolvimento sustentável está acontecendo. É isso. Obrigada, Joyce. Ana, fique à vontade. Eu sei que você tem um horário, se precisar se ausentar do painel. Eu consegui remanejar um pouquinho meu compromisso para poder ficar. Bom, felicidade Um nossa, então. Obrigada. E agora eu passo a palavra para o Rodrigo. Obrigado. O meu recorte vai ser um pouquinho do A ou do I, né? Depende como a gente prefere colocar. E o primeiro aspecto que eu trago é como é difícil passar a compreensão do que esse I ou esse A tem a ver com o esporte. Essa é uma lição que eu trago desde a minha juventude, construindo uma carreira dentro do esporte, no esporte de praia. E do esporte de praia eu fui para o futebol e me assustei muito quando eu entrei no futebol em 2005, com o que eu encontrei naquilo que tinha que ser mais brilhante e mais importante para o Brasil, que era aquilo que, e até hoje é, onde se concentra o principal, né, daquilo que a gente pode chamar de esporte no nosso país. Por que eu trago isso? Porque, no meu ver, a maior entrega que o esporte pode dar é o letramento.
né? É o letramento desse ESG. Nós ainda somos analfabetos nessa sigla, e por mais que ela realmente seja fruto de uma construção histórica que data dos anos 80 e evoluiu e progrediu muito de lá para cá, ainda nós somos analfabetos. Essa é a grande realidade. E nós somos analfabetos principalmente no ambiental. De que relação, qual é a relação do desporto com a sustentabilidade ambiental? E eu trago aqui uma menção à Roberta Cognito, que ela não está aqui agora, mas ela é uma das incentivadoras do que eu produzo no Fair Play Ambiental, que é um blog pessoal, uma coisa simples, mas que vem se construindo com muita vontade há um tempo. E eu sempre discuto isso com ela e falo que está sendo um trabalho de formiguinha. Está sendo um trabalho de formiguinha, mas não é de um exército de um homem só. O que eu tenho sentido é que é um exército que está muito diluído, que está muito espalhado. Então, a gente precisa trazer esses atores, trazer essas pessoas, para que a gente contribua, através do esporte, com o letramento. Esse é o meu entendimento da maior função do esporte para o ESG, ou para o compliance, ou para integridade, que é o tema que a gente se refere aqui hoje. Por que eu trouxe essa questão dessa surpresa da entrada na cultura do futebol? Porque me assusta muito a gente não perceber o valor do futebol para a construção sociocultural brasileira. Me assusta muito, quando eu vou falar de esporte, sustentabilidade ambiental, as pessoas ainda me perguntam, mas o que isso tem a ver? Né? O que vocês estão fazendo no Curitiba? O principal que a gente está fazendo é letrar. E é encarar uma briga, e não uma briga, mas uma caminhada que não vai ser fácil. E isso não se resolve com lixeira colorida, assim como, na minha modesta opinião, a gente não vai resolver outros problemas muito graves com faixa em estádio. Faixa em estádio não resolve nada. Tá? Então, no meu ver, eu acho que a principal contribuição é o letramento. Sabendo de uma maneira consciente e inteligente, utilizar o potencial de entrada social que tem esses clubes. Obrigada, Rodrigo. Eu queria fazer a moderadora gostaria de fazer umas considerações finais bem breve, para encerrar o nosso painel, porque nós estamos com o tempo do evento como um todo adiantado. Mas, primeiro, agradecer muito aos 4 painelistas, muito conteúdo, muita riqueza. Parabéns pelo que vocês estão fazendo pelo desenvolvimento sustentável do nosso país através do esporte. E mencionar que todos vocês trataram de objetivos do desenvolvimento sustentável de uma forma ou de outra. A gente falou aqui do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10, redução das desigualdades. A gente falou bastante dele. O 4, obviamente, educação, foi a pauta do que foi dito aqui. Aí eu incluo o letramento, Rodrigo, nesse ODS. O ODS 16, chave para tudo isso, que é pais e instituições transparentes e eficazes. Então, se as organizações e entidades do setor de esporte trabalharem com transparência, compliance, ajudando a formação dos seus membros desde a base, acho que a gente começa a plantar, de fato, possibilidade de colher frutos melhores nessa transformação que a Heloísa falou e provocou tanto aí, puxando pelo lado emocional, que eu acho que é o momento mesmo. E, por fim, o ODS 17, que, para quem não sabe, é o ODS de parcerias, que é o resultado desse grande evento, que é uma parceria, né? Através das parcerias que a gente constrói os projetos futuros, as relações, aproveitando quem tem mais expertise num tema. 1 mais 1 é mais do que 2, já dizia o poeta. Então, agradeço mais uma vez aos 4, agradeço a organização do evento, parabéns pelo brilhante evento e vamos ao próximo painel. Obrigada. Camila, vou pedir só autorização, autorização, que nosso briefing tinha uma questão concreta que a gente trouxesse, e aí eu vou pedir aqui na frente permissão, porque ao ligar para o Emanuel, para a Dani, de concreto que a gente queria trazer, a gente está abrindo um grande projeto de 7 anos para cuidar do futebol de base, mas é um futebol para conectar de forma interdependente todos nós, quem quiser saber mais,
com o Emanuel, tive lá. A gente começa um pensamento de 7 anos para revolucionar o futebol a partir da base. A gente quer conectar a Península, a gente quer conectar o Pacto, o Eduques, a SIGA, a gente está assinando essa parceria, né, o Pacto também. Vou também hoje com Bandeira de Melo, ele abriu, vamos fazer uma audiência pública para pensar nesses jovens. Thaís, você que é uma lutadora aí de direitos e responsabilidades. Então, quem quiser saber mais, quem quiser, o movimento não tem dono. O movimento é de transformar o futebol brasileiro a partir da base. Estou super à disposição, estamos assinando isso formalmente. Obrigada por todos por essa oportunidade. Obrigada, Ana. Obrigada, Heloísa. Conte com a Rede Brasil do Pacto Global também nessa iniciativa e com todos os presentes Já aqui, estou certamente. contando. Obrigada a todos. Nós agradecemos todos os nossos participantes dessa mesa. E aproveitando esse convite da Heloísa para conversar com ela também, aproveito para fazer o convite para vocês conversarem também com os demais palestrantes, principalmente esses da nossa última mesa que não vai acontecer hoje por conta do horário avançado. Mas nossos palestrantes estão aqui registrados, agradecemos eles também pela presença. Então, se vocês quiserem depois conversar com eles, aproveitar essa oportunidade, esse contato, esse networking é muito importante.